Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. 20 de abril de 2022. Um best-seller na França pretende provar a existência de Deus através da ciência, parte 3. Um livro que tenta provar a existência de Deus a partir do estado atual da ciência e, em particular, da observação do universo, tornou-se best-seller na França. Os cientistas, no entanto, estão céticos em relação a este grosso volume de 600 páginas, de Eu, la science, les preuves, Deus, a ciência, as provas, em tradução livre, coescrito por um engenheiro, Michel-Yves Bolloré, irmão de um magnata industrial, e um consultor empresário com licença em teologia, Olivier Boanassis. 3 meses após seu lançamento, o livro já vendeu mais de 100.000 cópias. Michel-Yves Bolloré é católico praticante e irmão de Vincent Bolloré, um dos mais poderosos industriais franceses. O coautor garantiu à FIP que trabalhou durante 3 anos em um livro que não existia até agora. O trabalho visa explicar de forma acessível como as descobertas astronômicas do século XX voltaram a evidenciar a existência de uma inteligência suprema, que tudo orquestrava. Por quase 4 séculos, com o surgimento de Galileu, depois Newton e Darwin, a ciência demonstrou que não era necessário um criador para explicar o universo. A ponto de o materialismo triunfar no início do século XX. Mas agora a sociedade vive um grande movimento pendular, com a descoberta do Big Bang, a expansão do universo, sua morte térmica, teorias que, segundo Michel-Yves Bolloré, questionam a tese de um universo imutável, uma vez que tem um começo e um fim. Os autores concluem, portanto, a existência de um Criador Supremo que deu o primeiro impulso. É a noção de prova que causa controvérsia, admite Thierry Magny, físico e padre. Temos o direito de pensar que existe um grande relojoeiro, mas não temos o direito de dizer que isso é em si uma prova, disse a AFP. Articular ciência e religião não é o mesmo que confundi-las. Afirmar que a existência de Deus pode ser comprovada cientificamente é ser um tanto ingênuo, acrescenta o filósofo da ciência Etienne Klein, no semanário Elle Expresse. Na opinião do teólogo e físico François Ilvet, o livro funciona porque responde a uma necessidade de pontos de referência, num período de incerteza sobre o futuro do mundo. Para ele, não cabe à ciência responder a essa necessidade de certeza. A segunda parte do livro é dedicada às provas tradicionais das religiões monoteístas, a Bíblia, a noção do povo eleito dos judeus, milagres como o de Fátima. O Prêmio Nobel de Física americano Robert Wilson assina o prefácio do livro, algo que, segundo o semanário Elle Expresse, ele não teria feito se tivesse lido aquela segunda parte. Não tenho nenhuma evidência escrita para mostrar que Wilson se arrepende, responde Bolloré. Em O Grande Enigma, Leon Denis esclarece que a ação de Deus se desvela no universo, tanto no mundo físico quanto no mundo moral, não há um único ser que não seja objeto de sua solicitude. Nós a vimos manifestar-se nessa majestosa lei do progresso que preside a evolução dos seres e das coisas, levando-os a um estado sempre mais perfeito. Essa ação se mostra igualmente na história dos povos. Pode-se seguir, através dos tempos, essa marcha grandiosa, esse impulso da humanidade para o bem, para o melhor. Sem dúvida, há nessas marchas seculares muitos desfalecimentos e recuos, muitas horas tristes e sombrias. Não se deve, porém, esquecer que o homem é livre em suas ações. Seus males são quase sempre a consequência de erros, de seus estados de inferioridade. Não é uma escolha providencial que designa os homens destinados a produzir as grandes inovações, os descobrimentos que contribuem para o desenvolvimento da obra civilizadora.
Esses descobrimentos se encadeiam, aparecem, uns depois dos outros, de maneira metódica, regular, à medida que podem enxertar-se com êxito aos progressos anteriores. O que demonstra, de modo brilhante, a intervenção de Deus na história é o aparecimento, no tempo próprio, nas horas solenes, desses grandes missionários, que vêm estender a mão aos homens e os repor na senda perdida, ensinando-lhes a lei moral, a fraternidade, o amor de seus semelhantes, dando-lhes o grande exemplo do sacrifício de si pela causa de todos. Haverá algo mais imponente do que essa missão dos enviados divinos? Eles vêm e marcham no meio dos povos. Em vão os sarcasmos e o ridículo chovem sobre eles. Em vão o desprezo e os sofrimentos atingem. Eles marcham sempre. Em vão se levantam ao redor deles os patíbulos, os cadafalsos. As fogueiras se acendem. Mas eles seguem, com a fronte altiva, a alma serena. Qual é, pois, o segredo de sua força? Quem os impele assim para a frente? Acima das sombras da matéria e das vulgaridades da vida, mais alto que a terra, mais alto que a humanidade, eles veem resplandecer esse foco eterno, um raio do qual os ilumina e lhes dá a coragem de afrontar todas as dores, todos os suplícios. Contemplaram a verdade sem véus e, daí em diante, não têm outro cuidado que difundir, por alcance das multidões, o conhecimento das grandes leis que regem as almas e os mundos. Todos esses espíritos potentes têm declarado que vêm em nome de Deus e para executar a sua vontade. Jesus o afirma várias vezes: é meu Pai, diz ele, que me envia. E Joana d'Arc não a menos precisa: venho da parte de Deus, para livrar a França dos ingleses. No meio da noite temerosa do 15º século, nesse abismo de misérias e de dores em que sobravam a vida e a honra de uma grande nação, que trazia Joana à França traída, subjugada, agonizante? Era algum socorro material, soldados, um exército? Não, o que ela trazia era a fé em si mesma, a fé no futuro da França, a fé em Deus. Eu venho da parte do Rei do Céu, dizia ela, e trago-vos os socorros do céu. E com essa fé a França se ergueu, escapou à destruição e à morte. O mesmo aconteceu de 1914 a 1918. Só houve um remédio, quer para esse cepticismo aparatoso, quer para essa indiferença cega que caracterizava o espírito francês antes da guerra. Só houve um remédio a essa apatia do pensamento e da consciência nacionais que nos dissimulavam a extensão do perigo. Esse remédio foi a fé em nós mesmos, nos grandes destinos da pátria, a fé nessa potência suprema que salvou de novo a França nos dias do Marne de Verdun. Mas os dias de perigo e de glória passaram, a união sagrada não sobreviveu ao drama sanguinolento. O pessimismo, o desencorajamento e a discórdia retomaram sua ação mórbida, a anarquia e a ruína batem às nossas portas. O único meio de salvar a sociedade em perigo é elevar os pensamentos e os corações, todas as aspirações da alma humana para a potência infinita que é Deus, é unir nossa vontade à sua e nos compenetrarmos da sua lei. Aí está o segredo de toda a força, de toda a elevação. E ficaremos surpreendidos e maravilhados, avançando nesta senda esquecida, de reconhecer, de descobrir que Deus não é abstração metafísica, vago ideal perdido nas profundezas do sonho, ideal que não existe, conforme o dizem Vacherot e Renan, senão quando nele pensamos. Não, Deus é um ser vivo, sensível, consciente. Deus é uma realidade ativa. Deus é nosso Pai, nosso guia, nosso condutor, nosso melhor amigo, por pouco que lhe dirijamos nossos apelos e que lhe abramos nosso coração, ele nos esclarecerá com a sua luz, nos aquecerá no seu amor, expandirá sobre nós sua alma imensa, sua alma rica de todas as perfeições. Por ele e nele somente nos sentiremos felizes e verdadeiramente irmãos. Fora dele só encontraremos obscuridade, incerteza, decepção, dor e miséria moral.
Eis o socorro que Joana trazia à França, o socorro que o espiritualismo moderno traz à humanidade. Esta foi a crônica do amanhecer de 20 de abril de 2022. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Que a paz esteja com todos.